Evangelho para quem não precisa. Não raramente nós colocamos uma ênfase demasiada no comportamento cristão, mais do que no Evangelho de Cristo sobre o pecador. De maneira que aquele que não rouba, não mata, não se prostitui, não se droga, não bebe, não fuma, se sente confortável e seguro diante de Deus, quando, eventualmente, pode estar tão perdido quanto alguém que está absolutamente afastado do Evangelho. Porque o comportamento, ele corresponde à dinâmica do Evangelho sobre o pecador, mas o Evangelho vai além do aspecto meramente comportamental e exterior. Para tanto, vê-se a controvérsia envolvendo Jesus e o jovem rico. Um rapaz que possuía duas das três qualidades mais apreciadas e cobiçadas neste mundo, especialmente nesta geração, juventude e riqueza. Se além dessas duas ele também fosse bonito, teria os três atributos mais desejáveis deste mundo: juventude, riqueza e beleza. No entanto, o desfecho final desse encontro demonstrou que ele estava absolutamente perdido. Ele se aproximou de Cristo, tratando da vida eterna como mais uma das heranças que ele estava tão habituado a receber, porque sendo um jovem rico, ele havia recebido herança dos pais, herança cultural, herança religiosa, herança patrimonial, herança financeira. Ele havia herdado muitas coisas dos seus pais. E lidou com Jesus nos mesmos termos, dizendo: Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus se dirigiu àquele jovem, apresentando de modo indireto a hipocrisia do seu próprio comportamento, dizendo: Guarda os mandamentos de Deus. O jovem retrucou: Eu já tenho feito isso desde a minha meninice, porém eu não sinto a paz. Eu não tenho ainda aquela pacificação interna, a mesma pacificação interna de um mártir, a mesma pacificação interna de Estevão sendo apedrejado e perdoando aqueles que o apedrejavam. Porque algo que nos deixa assim muito constrangidos diante de um mártir, como por exemplo os amigos de Daniel, prestes a serem jogados na fornalha ardente, eles disseram: se Deus nos livrar, nos livrará. Se também não nos livrar, que assim seja. Em outras palavras, quer vivamos, quer morramos, somos o Senhor. Essa paz de olhar a morte frente a frente e ainda assim permanecer inabalável é a qualidade do coração de alguém que está completamente pacificado diante do Senhor. Porém, aquele jovem rico não desfrutava desta mesma paz. Havia uma inquietação no coração daquele jovem. Ele tinha juventude, ele tinha riqueza, eventualmente tinha aparência, porém, mesmo assim, não sentia paz. Ele guardava os mandamentos de Deus, era alguém politicamente correto, era alguém evangelicamente correto, mas, mesmo assim, não sentia a paz. Algo lhe faltava. Ele se sentia em falta diante do Senhor. A indagação do coração dele denunciava a qualidade da sua religião. Ele não tinha a paz. Não havia ainda sido alcançado. Não havia ainda nascido de novo. Tanto o jovem rico quanto Nicodemos, o fariseu, ambos eram príncipes em Israel. Ambos desfrutavam de status, de prestígio, de privilégios. Eram a nata da sociedade israelita. Porém, os dois casos não haviam ainda nascido de novo. Tinham comportamento cristão. Tinham conduta religiosa. Eram pessoas acima de qualquer suspeita. Mas estavam tão perdidos quanto um pecador comum. Porque o Evangelho, ele inclui comportamento. Ele altera a conduta. O Evangelho, ele de fato faz com que quem roubava não rouba mais pelo poder de Cristo. Quem era um assassino se torna manso. Quem era um profano, um imoral, um indecente, aprende a viver na pureza. Mas o Evangelho vai além do comportamento. Nos dias de Paulo, houve uma controvérsia semelhante. Os judeus que tinham se tornado cristãos, como Tiago, entre outros, eles haviam assimilado a maravilha do Evangelho, mas ainda estavam presos a comportamentos que já haviam sido ultrapassados. Eles insistiam de que novos conversos deveriam passar pela circuncisão,
quando Paulo apresentava que a circuncisão em Cristo era uma circuncisão de caráter. Era uma quebra de conduta baseada em velhos rudimentos para assumir em Cristo novidade de vida. Jesus, ele havia ultrapassado determinadas sombras que em Cristo assumiam a realidade do Evangelho. Porém, nessa controvérsia entre os judeus e Paulo, eles numa tentativa de, ao menos, estabelecer alguns parâmetros visíveis, eles deram uma carta de recomendação para que, ao menos, determinados comportamentos aceitáveis pudessem, de algum modo, balizar a vida daqueles que estavam sendo alcançados pelo evangelho pregado por Paulo. Mas nisso tudo, vemos que, eventualmente, há uma fixação no comportamento. Quando tanto Jesus quanto Paulo estavam apresentando que a dinâmica do evangelho envolve elementos intangíveis. Por quê? Porque o amor é o selo que marcaria a vida daquele jovem rico. E o caráter de Cristo sobre alguém que foi de fato nascido de novo, que foi gerado mediante a divina semente, que se torna coparticipante da natureza divina, este alguém aprende a trabalhar e a viver em patamares que estão além de meros comportamentos visíveis, como não roubar, não matar, não adulterar. Essas coisas, eventualmente, mesmo alguém que não foi alcançado pelo Evangelho, baseado ou em cultura, educação, ou até mesmo em falta de oportunidade, ele é capaz de agir desta maneira. Mas, aquele que é nascido de novo, ele, sobretudo, ama a Deus acima de todas as coisas e é capaz de amar ao seu próximo como a ti mesmo. E essa qualidade de coração não estava presente na vida do jovem rico, não estava presente na vida de Nicodemos. E, infelizmente, não está presente na esmagadora maioria de nós. E eu falo isso com um pesar no coração violento. Porque perceba, lendo os evangelhos, lendo o livro de Atos, percebe-se que há uma dinâmica, há uma controvérsia, há uma disputa, um embate entre a religião da forma, a religião performática e o evangelho genuíno e verdadeiro. Homens religiosos se voltaram contra Cristo. Homens religiosos se voltaram contra Paulo. Homens religiosos se voltaram contra Pedro. Percebe? Aqueles homens não roubavam, não matavam, não eram criminosos do ponto de vista social, não infringiam o código civil religioso de sua época, mas mesmo assim, eles foram completamente contra o evangelho, contra a verdade, contra o espírito, agiram na carne. Isso é desafiador para nós assimilarmos. Homens e mulheres religiosos podem se ver tão endiabrados quanto um endemoniado que está sobre a posse do diabo. Essa foi a razão pela qual homens se uniram contra a pessoa de Jesus Cristo. E essa é uma severa repreensão e reprovação para mim e para você, para compreendermos que o comportamento ele serve como parâmetro do ponto de vista humano. Alguém que não rouba, não mata, não adultera e não transgride os 10 mandamentos do ponto de vista estético e externo, ele não sofre sanções disciplinares eclesiásticas. Ele se mantém dentro do rol de membros da sua comunidade religiosa. Ele atende às demandas humanas, mas ele pode estar afastado de Deus. Isso é muito sério. Isso é muito constrangedor. Isso é algo para nós rasgarmos nossas vestes, para que possamos nos colocar diante de Deus na nossa nudez espiritual, na nossa condição de eventual mornidão, e clamarmos para que Deus faça a obra do novo nascimento em nós. E essa é uma obra diária, é uma obra contínua. Do vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Recentemente, eu estudando sobre a parábola das bodas, em Mateus capítulo 22, eu me alarmei com a realidade de que
As vestes nupciais, elas representam a união do divino com o humano. Perceba que, diante de Deus nas bodas, não permanecerá nenhum convidado que não experimentou a coparticipação na natureza divina. Ou seja, não seremos preservados mediante mero comportamento cristão, mera aparência de piedade. Se de algum modo negarmos o poder de Deus em nós e não tivermos a ousadia e a coragem de, assim como o jovem rico, a proposta sobre o jovem rico foi completa renúncia. Jesus Cristo disse para aquele jovem rico: faça hoje o melhor negócio de sua vida. Tudo que você tem, renuncie e então me siga. Renúncia completa. E o que escandaliza muitas vezes é que o relato do jovem rico não está dentro de uma parábola. Não é uma história ilustrativa. Não é uma metáfora, não é uma alegoria. O jovem rico foi um jovem real, um homem de verdade. É um trecho histórico dos evangelhos. Jesus muitas vezes ele pode exigir coisas que estão completamente fora daquilo que você pretende. Jesus pode olhar nos teus olhos e amando, porque Jesus olha com amor. Esta é a realidade que é muito assim desafiadora, porque Jesus chamou Judas de amigo. Jesus nos trata como amigo. Mesmo quando pede coisas difíceis, Jesus sempre nos tratará como amigos. Quem nos trata como inimigos do ponto de vista espiritual é o diabo. Deus nunca nos trata como inimigo. Deus quer o melhor para nós. E quando o Evangelho, a verdade em Cristo, nos pede coisas completamente impossíveis do ponto de vista humano, porque um jovem rico abdicar de tudo é algo muito complexo. Mas quando Cristo nos pede algo, é porque este algo que Cristo nos pede é muito melhor do que aquilo que nós já temos. Meu amado, a mensagem de hoje para você e para mim é uma mensagem de renúncia completa. O que é que você tem para renunciar? Você tem para renunciar um amor proibido? Você tem que renunciar a uma riqueza ilícita? Ou até mesmo uma herança genuína, como no caso do jovem rico? Eu não estou dizendo para você renunciar a coisas que qualquer um pode renunciar. Porque muitas vezes, até inconscientemente, quando alguém abandona um vício, ele está abandonando pela graça de Cristo sobre ele, mesmo que ele não tenha ainda confessado a pessoa de Jesus Cristo. De maneira que força de vontade com graça divina pode transformar a vida de alguém, mesmo que esta pessoa nunca venha a confessar a pessoa de Jesus Cristo. Só que isto não é o suficiente ainda. Nós precisamos avançar. O que o Evangelho nos propõe é união entre o divino e o humano, para não apenas vencermos meros comportamentos externos, mas vivermos sobre uma plataforma de amor, mesmo em um mundo onde o amor se esfriará de quase todos. Meu amado, nós estamos diante de um pedido e diante de uma proposta muito além das forças humanas. Jesus Cristo nos oferece união entre o divino e o humano, para que possamos amar além de qualquer medida. Não um amor apaixonado e carnal, mas o amor de Deus em nós. Eu quero isso para a minha vida. E eu estou aqui diante de ti, através desse conteúdo, dizendo que você clame ao Senhor, para que Deus
atravesse as camadas de comportamento da nossa vida religiosa, para que não venhamos a nos sentir confortáveis mediante mero comportamento cristão, mas para que Deus realize uma obra completa em nossa vida, para que nós venhamos a verdadeiramente manifestar o amor de Deus em nós. Essa é uma mensagem para você nessa oportunidade. Eu peço que você se inscreva nesse canal, que você curta e compartilhe esse conteúdo, mas acima de tudo, eu peço que nós nos humilhemos diante da poderosa mão de Deus, para que não venhamos a viver somente a aparência, mas possamos buscar a verdadeira transformação mediante essa maravilhosa oportunidade de viver não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que Deus te abençoe.